Olá! Passamos boa parte da nossa vida trabalhando e pensando no dia em que vai chegar a tão sonhada aposentadoria. Pois é, mas uma hora ela chega, então surgem as dúvidas. O que fazer com o tempo livre? Qual vai ser o valor do nosso salário, do nosso benefício? E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Rede de Olhares, que está começando. Na interatividade, Isadora Guerra. Isadora, estamos longe ainda da nossa aposentadoria, né? Pois é, Você é meio mais longe. longe do que eu, né? Um pouquinho. Quem quiser participar conosco hoje do programa, quais são os nossos canais de interatividade para o pessoal que está em casa nos assistindo? Também quem quiser tirar dúvida hoje é bem importante sobre aposentadoria também, né, Vivi? Então, fato, digita lá no Twitter, @UXTV, manda a sua pergunta, também pode ser pelo facebook.com/UXTV ou liga e faz a pergunta para nossa produção, Vivi, no 3218-2194. É, bem interessante mesmo. A gente pode estar aí esclarecendo as dúvidas do pessoal que está em casa. Com certeza. Muito bom. Então, eu vou começar falando com a professora Ângela Lucena. Professora, temos uma mudança aí à vista do fator previdenciário para uma fórmula 85-95. Eu gostaria que a senhora esclarecesse, assim, de uma forma bastante didática, para quem é leigo no assunto. O que significa todas essas mudanças aí? Na verdade, a Previdência Social no Brasil ela está gradativamente sofrendo alterações e muitas delas drásticas, né? Então, essa fórmula ela veio... Fórmula, na verdade, não é. Ela é uma forma de calcular a aposentadoria. Ela veio como uma proposta para substituir o fator previdenciário, que esse sim é uma fórmula matemática que foi criada para a Previdência Social em 99. Que o resultado todos nós sabemos, né? Ele reduz o valor do benefício do segurado. E como alternativa, em função dos movimentos, em função até de uma força muito grande dos aposentados, né? Por meio das suas associações, foi proposto uma alternativa. E é esta alternativa que está aí atualmente sendo votada. Na verdade, ela já tinha surgido quando o nosso ex-prefeito Pepe Vargas foi ministro, num período ele ficou acompanhando, secretariando o Ministério da Previdência, e ele veio com essa proposta. E hoje ela está de novo sendo votada. Na época ela deixou de ser analisada em função do momento político, e ela está de novo sendo votada hoje. Em síntese, ela prevê que o segurado, para poder se aposentar, ele tem que somar 85 e 95. 85 a mulher e 95 o homem. O que é essa soma? É tempo de contribuição e idade. Porque eu gostaria de ouvir também o que a Associação dos Aposentados de Caxias do Sul acha aí desse fator aí 85-95, seu Jorge? A doutora, ela falou quase que tudo. Esse fator previdenciário, em primeiro lugar, não é certo ainda. Isso está na Câmara de Deputados, inclusive eu e o companheiro Abrelino, juntamente com a Federação e a Confederação, a gente vai tentar pressionar o nosso deputado Marcos Maier, que é o presidente da Câmara de Deputados, para botar em votação esses critérios aí, que no meu modo de ver, é uma faca, não é de 2 gumes, é de 3 gumes. O que eu vejo também, de lembrar, que o pessoal aqui, eu vou citar o meu exemplo, me aposentei na Agrale, na firma Agrale. E as demais empresas, tem muitas áreas que não pegam o fator. Essa é a aposentadoria especial. Depois, se eu tiver alguma coisa que eu não me lembro direito, a doutora poderá me corrigir. Uhum. Eu e o presidente, o Jorge e o Flecha, lá é o Abrelino e o Flecha, nós trabalhamos juntos. Né? É o assim, codinome do seu Jorge. Ali a gente discute muito isso. Há, em Caxias, mais ou menos 30% do povo que trabalha nas fábricas que se aposenta com a aposentadoria especial. Esta não entra o fator previdenciário. Então,
que ficam em alerta o pessoal que esses não é aquelas empresas que têm o ruído alto, o produto químico, a solda, vou citar esses, senão, tem inúmeros outros que é uma lista bem extensa. Qual é a maior bandeira hoje do Conselho de Idoso aqui da cidade? A questão, até enquanto presidente do Conselho de Idoso, que a gente vem discutindo, essa questão da aposentadoria nos preocupa pelo seguinte. Primeiro, nós estamos um país envelhecendo. Né? As pesquisas dizem que em 2020 nós vamos ser um país de idosos e não mais de crianças e adolescentes. Mas a questão da aposentadoria, dessa discussão, é que, infelizmente, muitos chegam à aposentadoria com uma aposentadoria de um salário mínimo. E a gente sabe que muitos idosos mantêm a família, né? Ajudam a custear as despesas dos filhos e netos. A aposentadoria é bom, mas a gente luta, que eu acho que também é uma dessas lutas da Associação dos Aposentados, mas com uma aposentadoria boa, que vá, né, custear todas as despesas dessa pessoa que vai se aposentar na velhice. Isadora, vamos reforçar os canais, então, de interatividade para o pessoal que está em casa? Sim, quem está em finalzinho casa... desse primeiro bloco. Quem está em casa, então, aproveita o intervalo para tomar uma água e já digitar a perguntinha ali para a gente, né, Vivi? Beleza, ótimo. Pode ligar também e falar com a nossa produção no 3218-2194. Também pode mandar um recado no Twitter, no @UXTV, ou no facebook.com/UXTV, Vivi. Muito bom. Vou falar agora com a Marelice Giacomelli. Marelice, como é que tá? Você não é aposentada, que eu sei, né? Não, ainda não. Não? É funcionária... Funcionária pública? Sou professora. Tá pertinho da aposentadoria? Próximo. Próximo. Falta um pouco tempo, um ano. Um ano? E um pouquinho. E já tá pensando nisso também? Já estou me programando, nossa. Estou aqui já pensando no que eu vou fazer. Já tô começando. Já está exercendo uma outra profissão já, aí. Claro. Como cantora. Que é o que eu realmente amo fazer. Cantar. É o teu plano principal, então? É meu plano principal. Continuar exatamente. trabalhando, mas como cantora. Como cantora. E você se apresenta Com a onde, música. Marelice, hoje em dia? Não, na verdade, assim, eu canto mais, digamos assim, em casa. Mas No assim, chuveiro. não estou fazendo no chuveiro, né? Aquela coisa. Mas assim, tinha um trabalho que eu fiquei algum tempo, que eu fazia casamentos e festas. E o coral, o que eu faço atualmente, realmente, eu canto no Coral Nova Trento, de Flores da Cunha. Inclusive, a gente já participou com o professor Félix Slaviero, né? Que é o nosso... condutor lá, e nós participamos desse programa, Rede de Olhares, na Vindima. Festa da Uva. Na Festa da Uva. Ah, legal. Participei com Marelice, e é o teu filho que te acompanha? É o meu filho que está me acompanhando hoje. O Felipe. Ele está assim, ele está quebrando galho. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando dia pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nossa equipe de reportagem foi conferir como uma aposentada aqui de Caxias do Sul está curtindo essa fase da vida. Olha só. Na verdade, eu estou aposentada há 2 anos, mas já fazem 4 anos que eu parei de trabalhar.
Então, eu venho para o clube todos os dias. De manhã, eu sou dona de casa, eu arrumo a minha casa, lavo roupa, faço todas as tarefas domésticas. Mais ou menos 10h30 eu saio de casa, venho para o clube, eu jogo todos os dias mais ou menos 1h30, das 11 à meia hora. Aí depois a gente almoça aqui no clube, aí vai para o ginásio, dá uma olhadinha no jornal e depois disso, daí a gente vai para academia. Depende do dia, continuo fazendo algumas outras tarefas que eu preciso, ou senão eu fico numa sauna, saio com as amigas, vou no cinema de noite, esse tipo de coisa assim. Além disso, no final de semana eu ando de moto, no sábado de tarde normalmente a gente tem uma turma, né? Faço passeios curtos aqui pela região. Eu sei que tem muita gente que diz assim, tu é muito jovem, tu poderia trabalhar mais, mas na verdade tem um outro lado também. Que é uma questão assim, se eu esperar mais 10 anos, será que eu vou poder fazer isso que eu faço agora? Será que eu vou estar com a mesma condição física de agora? Então, por que não fazer hoje, né, o que a gente pode fazer? Como a nossa região é uma região onde as pessoas sempre trabalharam muito, na minha época, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Trabalhava e estudava de noite. Então, sempre trabalhei muito. Aí, chega uma hora que tu diz assim, bom, e agora, o que eu quero para a minha vida? Então, eu acho que essa coisa de ter o prazer, de poder fazer as coisas que tu gosta, que te dão prazer e que te dá um bem-estar, não tem dinheiro que pague. Eu acho que isso é o mais importante, né? Tem muita gente que acha que quando se aposenta, terminou, ou só tem que cuidar dos netos ou coisa assim. Não tenho netos ainda, não é esse o caso. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer todas essas coisas que dão prazer na vida, né? Aproveitar esses dias lindos de sol, poder ir para academia, poder vir para o clube, fazer ler um bom livro, sentar embaixo de uma árvore, todas essas coisas que proporcionam esse prazer, né? Eu perdi meu marido e depois que aconteceu isso comigo, eu fiquei pensando assim, por que a gente trabalha tanto e para que guardar tanto para um futuro que a gente não sabe nem se vai ter? Então, nesse momento, eu decidi isso. Eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu tenho. Tenho tempo para viver e condições físicas para isso. Aí, Maria Marlene, o que você acha disso, dessa questão da preparação, de lidar com o prazer também dessa faixa etária, dessa etapa da vida também? Sim. Eu acho fantástico o depoimento dela, né? Quando ela diz assim, agora eu tenho tempo para viver. Porque, na verdade, as pessoas acabam pensando achando que viver é só trabalhar, né? Então, tem uma frase que diz assim, se você é o que você faz, quando você não faz, você não é. Então, isso significa que a vida não é só trabalhar e que quando a gente deixa de trabalhar, a gente continua sendo a gente, né? O que eu acho mais legal da aposentadoria, que eu trabalho há 10 anos com o programa pós-aposentadoria, com os aposentados da prefeitura, é que quando a gente se aposenta, a gente pode ser dono do nosso tempo. 90% do brasileiro, infelizmente, 100% do pensionista, ele não vai ter aquele lazer que ela tem, que eu vi ela jogando ali um tênis, coisa boa, se todo aposentado, todo pensionista tivesse essa oportunidade que essa senhora tem. Tem o projeto Conviver, da Secretaria de Esporte e Lazer, que elas têm ginástica, elas têm atividades de convivência, tem alguns bairros que tem yoga, que tem pilates. Claro que a gente sabe, né, seu Flecha, que são coisas que qualquer um pode aproveitar. De graça, gratuito. Minha primeira profissão é cirurgiã dentista, odontopediatra. E 10 anos antes do que eu cogitava me aposentar, eu adentrei ao mundo da literatura. Eu fiz uma coisa que me era muito prazerosa, que era escrever, que eu fazia na adolescência. E quando eu ingressei na minha atividade profissional, é uma profissão extremamente técnica, então eu não podia me dedicar. E uns 10 anos antes do que eu cogitava de me aposentar, eu disse assim, uns 8, 10 anos, eu vou adentrar a literatura e vou começar a escrever e conviver com essas pessoas. E eu realmente escrevi um livro, entrei para a Academia Caxiense de Letras, eu ocupo a cadeira 27, meu patrono é Dom Carmine Fazulo. E eu comecei a interagir com essas pessoas. Só que eu tive que parar de trabalhar mais cedo, porque eu tive LER no meu pulso, que é a lesão do esforço repetitivo, de fazer sempre o mesmo esforço. Então,
eu tive essa muleta, entre aspas, que foi a literatura, que, no fundo, ela que me deu o ânimo para continuar. Professora, o seu Lauro, lá do bairro Rio Branco, ligou pra gente e perguntou o seguinte: a esposa dele tem 61 anos de idade e 14 anos de contribuição. Ela pode pedir aposentadoria? Existe uma regra na lei da Previdência que exige um mínimo de carência para as aposentadorias, são 15 anos de contribuições. Então, se ela tem 14, ela tem que recolher mais um ano. Mas se ela perdeu a qualidade segurada, ela vai ter que recolher mais 4 anos. Então, tem que se atentar a isso. Tem que se atentar, porque a idade ela já tem, que é 60 anos. Mas ela tem que ter a carência cumprida, senão ela não pode pedir. Ok, Ângela, a gente recebeu uma ligação da dona Marinês, do Desvio Risso, aqui de Caxias do Sul, que diz que tem coisa para fazer sim na aposentadoria. Tem que procurar, não pode ficar parado. Quem fica parado é poste, né? Viviane, eu queria que você desse umas dicas aí do pessoal do Conselho Municipal do Idoso, aqui de Caxias do Sul. O que dá para fazer, buscar prazer aí, mesmo um aposentado, como o seu Jorge colocou e representou muito bem essa categoria, que ganha um salário mínimo, que tem que pagar os seus remédios, enfim. Mas quais são as dicas, o encaminhamento para esse pessoal aí? Primeiramente, eu sempre digo que a gente não pode parar, né? A gente sabe que a gente vai ter muitas perdas quando se aposenta, né? A perda da questão do trabalho, porque a gente às vezes coloca o trabalho em primeiro lugar, esquece de cuidar de si mesmo, da sua família. Então, se a gente acaba tendo perdas financeiras, várias perdas. O importante é não parar e tentar achar alguma coisa para superar essas perdas, né? A gente sabe que tem alguns idosos que vão ter condições de viajar, de ir para a academia, né? Vão ter condições financeiras de ter uma vida melhor. Aqueles que não vão ter condições, nós, enquanto Conselho do Idoso, Associação dos Aposentados, os órgãos públicos, aí a gente vem brigando para quê? Lutando para quê? Mais espaços gratuitos para esses idosos, né? Tem entidades hoje privadas e não privadas que oferecem grupos, oferecem vários tipos de atividades. E outra coisa que vem me chamando a atenção, muitos idosos aí aposentados buscam, né, uma forma de viver bem, trabalhando como voluntariado em alguma coisa. Perfeito. A Maria Angélica tinha uma dica, não sei se vem ao encontro disso, Maria Angélica, do que a Viviane colocava? Eu acho, Viviane, que é o seguinte: a pessoa, quando se aposenta, ela tem que se perguntar: o que eu fazia na minha infância que eu gostava? Na infância? Na infância. Olha ali, ó. O que me dava prazer? O que eu fazia? Eu lia, eu fazia barquinho de papel, eu trabalhava com marcenaria, eu escrevia, eu pintava com pintura a dedo. O que eu fazia que me era prazeroso? E resgata esse fazer que lhe dava, que lhe era gostoso de exercer. Eu acho que é uma dica simples, não custa nada. E outra coisa que eu faço, há 16 anos eu completei, que eu caminho 5 vezes na semana, 1 hora por dia. E caminhar não custa nada. Muito bom. Eu queria, assim, ó, o nosso tempo está encerrando, mas eu quero dar uma palavra para o seu Abrelino, rapidamente, para a Maria Marlene, para o seu Jorge, e temos a Maricélia também. Seu Abrelino, rapidamente. Bem, eu gostaria de lembrar e fazer um apelo que o sindicato patronal conversasse com as grandes empresas e as menores também, na área de RH, que fizesse um pequeno preparo para quando vai se aposentar. Quando faltar 2 anos, 1 ano... Já tem que começar a trabalhar com esse pessoal, né? Realmente, que hoje não tem nada. Isso é muito importante que o sindicato rural, quer dizer, o sindicato das empresas, que faça alguma coisa. Perfeito. Maria Marlene, você já está com o microfone. Pode segurar, seu Abrelino. Eu queria dizer, assim, contemplando o que a colega disse ali da academia, né, que tem que lembrar o que gostava de fazer quando criança. Tem uma frase que fala de qualidade de vida que diz assim: se você perguntar a uma criança o que é qualidade de vida, ela dirá assim: é ter tempo para brincar e para ficar com as pessoas que amamos. Então, acho que a gente pode pensar que isso seria tão simples para a gente ter qualidade de vida. Cada um pode, de alguma forma, fazer isso. Perfeito. Seu Jorge, uma palavra final. A palavra final, eu quero pegar a palavra da nossa cantora. Ela está prestes a se aposentar. Então, eu tenho uma sugestão para a senhora, ó. O que fazer depois? Vai para a associação, que lá tem muito trabalho. Muito bom! Porque lá é trabalho voluntário. A senhora vai cantar lá para os aposentados. Muito bom!
É um convite que eu já estou fazendo para a senhora. Mas ela vai cantar para os aposentados do IPAM, porque ela é servidora Vai cantar pública. para todos os Tem pra aposentados de Caxias e região. Nós vamos dividir ela. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima vez com vocês. Obrigada Gracias a a la todos. vida. La 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 gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro